sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Afinal de contas, a nossa prova está chegando. Próxima aula nós temos revisão de geografia, tá bem? No nosso encontro online. Bom, na aula de hoje, nós vamos dar sequência, ou seja, continuação da correção das atividades anteriores. Então, nós tínhamos corrigido na aula passada até a página 155, mas terminamos na questão número 6, tá? E hoje nós vamos iniciar na questão, na questão número 7 da página 155, ok? Então, vamos lá. Sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmação correta. Então, na letra A, nós temos frases, tá? Na número 7. E nós vamos assinar porque dela só tem uma questão correta. Então, a letra A diz o seguinte: o ritmo de crescimento da população brasileira está em declínio, comprovando que estamos no início do processo de transição demográfica. Não é uma opção correta, tá? Ela não está em declínio, beleza? Pelo contrário. Vou pensar aqui. Diminuir um pouquinho. Pronto, agora ficou bom. Na letra B, o crescimento demográfico é positivo, porém o crescimento vegetativo é negativo. A expectativa de vida está em alta. É uma questão correta? Não é uma questão correta, tá bom? Na letra C, o aumento da violência e do número de abortos explicam as altas taxas de mortalidade entre os jovens de 14 a 21 anos nas 10 maiores metrópoles do país. Também não é uma opção correta, tá? Porque o aumento da violência e do número de abortos não é o principal ponto que traz as taxas de mortalidade, as altas taxas de natalidade entre os jovens, tá? O saldo migratório no Brasil é negativo e os países que mais têm recebido emigrantes brasileiros são os Estados Unidos, o Paraguai e o Japão, tá? Ou seja, negativo por quê? Porque está o processo migratório, que é o processo de saída, né, dessa população brasileira, está bastante elevado. E os locais de destino, né, os países que recebem esses emigrantes, porque é um emigrante em relação ao Brasil, e se tornam imigrantes em relação aos Estados Unidos, Paraguai e Japão, porque imigrantes é quem chega, é quem entra em uma determinada região, tá? Então, a opção correta é a letra D. A letra E também não é uma opção correta e diz que as taxas brasileiras de fecundidade e de mortalidade infantil são as menores dentre os países da América do Sul. Então, não é uma opção correta também. Então, vamos observar. Vamos diminuir aqui um pouquinho para a gente poder observar melhor a imagem. Observe a imagem abaixo retratando a migração da região Nordeste em diferentes períodos da história brasileira. Então, nós temos um período de migração na década de 70, né? Nós temos na década de 70 a 80, na década de 60, nós temos também, eu diminuir mais um pouquinho, isso na região Norte e Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, com a construção de Brasília. Nós temos na década de 30, né, com as indústrias sendo instaladas em São Paulo, Rio de Janeiro, os polos industriais. Nós temos na década de 1860 até 1910, o ciclo da borracha na Amazônia, que trouxe foi um atrativo muito grande de imigrantes, principalmente no Nordeste, né? E nós temos também no século XVIII, principalmente em Minas Gerais, com a questão da mineração, tá? Bom, então tá aqui a imagem e vem a seguinte pergunta: qual a mensagem que essa imagem, né, é transmitida?
transmite? Bom, que a participação dos nordestinos em diversas regiões diferentes, proveniente das atividades econômicas, tendo como um migrante nordestino um dos principais e tendo um papel fundamental na construção de Brasília, né? E é importante atentar para a caracterização do migrante, de não se encontrar caracterizado pela figura estereotipada do nordestino, ou seja, rotular o migrante como nordestino, né? Quase que um sinônimo, porque o povo nordestino, a população nordestina que migrava, basicamente, e até hoje, né, é a principal região que traz um processo emigratório, ou seja, de saída. E basicamente ele pontuou, perpassou aí por todas as regiões em quase todos os ciclos econômicos, tá? Então, geralmente, migrante nordestino, ele é retratado de forma depreciativa e preconceituosa. Então, vale ressaltar isso, tá? Que muitas vezes o fato de ser chamado de nordestino, esse termo é utilizado de forma pejorativa, beleza? Ou seja, como algo para ofender alguém, né? Só podia ser mesmo nordestino, volta para sua terra, que é terra de burros, coisas horríveis como a gente vê por aí. Bom, passando aqui, porque nós ainda temos muita coisa para ver, viu? Então, nós temos aqui um mapa do Brasil, e o enunciado pede para responder as perguntas, nós precisamos analisar esse mapa. Então, nós observamos que no mapa nós temos as 5 regiões, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E temos algumas informações com cores diferentes, né? O que representa a plaquinha azul? São os imigrantes. O que representa a vermelha? São os emigrantes, ou seja, de azul estão a quantidade de população que entrou nessa região. De vermelho está a população que saiu, tá? Que emigrou. Bom, vamos dar sequência. Qual a região brasileira em que ocorreu a maior taxa de imigração, ou seja, de entrada? A região Sudeste. Vamos observar no mapa? A maior taxa de imigração, tá? 656, o Nordeste com 541, Norte com 184.634, Centro-Oeste com 418.143 habitantes, né? Ou imigrantes, região Sul com 252.947 imigrantes, ou seja, é a região que mais recebeu migrantes no Brasil, certo? Outra questão. Quais as 2 regiões em que houve maior taxa de emigração? Foi a região Nordeste e Sudeste, tá? De emigração é saída, tá? Imigração, entrada. Vamos para o número 10. A expressão brasiguaios vem sendo empregada pela geografia da população para designar os proprietários de terra paraguaios que vivem no Brasil, dedicando-se ao cultivo em larga escala de soja e milho, particularmente no centro-sul do país? Não. Os camponeses sem terra, arrendatários e proprietários de terra provenientes do Brasil que ultrapassam a fronteira com o Paraguai e se estabelecem em áreas agrícolas desse país? Sim. Então, os brasiguaios são brasileiros que atravessaram a fronteira com o Paraguai para poder tomar posse de terras paraguaias, loteamentos, e que foi cedido, aberto ao povo brasileiro, tá? Então, nenhuma das outras opções está correta, certo? Vamos para a página 158. A restituição da passagem. Então, tem um pequeno texto, vamos ler.
As famílias chegadas a Santos com passagens de terceira classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45 anos, sendo agricultores e destinando-se à lavoura do estado de São Paulo, como colonos nas fazendas ou estabelecendo-se por conta própria em terras adquiridas ou arrendadas de particulares ou do governo, fora dos subúrbios da cidade, podem obter a restituição da quantia que tiverem pago por suas passagens. Tá? Então, uma adaptação do texto O Imigrante e a publicação da revista, né, que fazia parte das ações do governo de São Paulo, que tinha como objetivo estimular no final do século XIX e início do século XX a ida de imigrantes para o Estado. Para isso, ofereciam-se inclusive subsídios, como indica o texto. Então, vamos ao enunciado. Essa diretriz paulista era parte integrante da política nacional da época que visava a garantia da oferta de mão de obra para a cafeicultura. Tá? A ampliação dos núcleos urbanos do interior? Não. A continuidade do processo de reforma agrária? Também não. A expansão dos limites territoriais da federação? Também não. Porque quando houve a abolição da escravatura, muitos imigrantes vieram, né, a princípio imigrantes da Itália, e passado com o tempo, essa produção cafeira foi aumentando e começou-se a vir imigrantes de outras regiões do Brasil. Tá? Então, o que acontecia aí? Toda essa estratégia política, né, essa ação política, que parece ser uma ação social, na verdade, era para atrair e para não faltar mão de obra para a cafeicultura. Na questão número 12, diz assim: segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2006, a informação, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente à migração de retorno, tá? De brasileiros, sobretudo nordestinos, que ao buscarem melhores condições de vida e por não se encontrarem, retornam aos seus estados de origem. É como o próprio nome diz, migração de retorno. Pessoas que saíram do seu estado de origem, da sua cidade de origem, da sua região, em direção a outra região para trabalhar, e depois houve, ou porque aposentou, ou porque a sua região começou a apresentar melhorias econômicas, né? E aí se torna atrativo e ele retorna. É um processo migratório de retorno para a sua região de origem. Tá? A número 13 diz assim: o Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Então, é um texto da internet, né, do Blogspot Bolivianos no Brasil. E vamos ao enunciado. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos A. Coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. Opção correta, tá? Ou seja, esses pessoais, esses bolivianos, eles saem da sua cidade em busca de melhores condições de vida. Eles saem do seu país para o Brasil na busca de uma melhor oportunidade de trabalho, né? Ou até mesmo de uma oportunidade de trabalho, coisa que ele não tinha no seu país de origem. Então, muitas vezes, eles nem trabalham e vêm aqui atrás de uma oportunidade. Outros vêm atrás de uma melhor oportunidade, tá? Para que ele tenha uma qualidade de vida. Então, esse deslocamento faz com que os bolivianos eles estejam na condição de imigrantes em território brasileiro, ou seja, pessoas que chegam no território brasileiro, tá?
A número 14 diz o seguinte, leia com atenção. Pau de Arara, música de Luiz Gonzaga. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem e a cara viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo no matolão, trouxe um gongue no matolão, trouxe um zabumba dentro do matolão, xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matolão. Pra quem não sabe, pau de arara, ela não tinha as linhas de ônibus, né? Então tinha umas caminhonetes e a gente tinha uma capota, né? E a gente entrava dentro dessa caminhonete e tinha uns bancos nas laterais e ali você viajava sem a mínima condição de segurança, no meio de animais, enfim. Então é um tipo de transporte no Nordeste, tá? A letra da música pode ser relacionada a qual fenômeno social? Então, nós podemos observar que está relacionada ao êxodo rural, ou seja, o processo migratório, né, migratório do campo para a zona urbana, ou seja, êxodo rural, saída, deslocamento, né, do campo. Estamos quase terminando, tá? Bom, com relação à população brasileira, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos lá na opção D, que nós já observamos que é a questão correta. A população brasileira distribui-se de forma irregular pelo espaço, alternando áreas de elevadas densidades demográficas, como o litoral, com outras praticamente vazias, exemplo da Amazônia. Se você pegar um mapa populacional, você vai observar que a região sudeste, a região sul, o litoral do nordeste são as áreas mais escuras. Quanto mais escura no mapa populacional, maior é a densidade demográfica. E o que é a densidade demográfica? A relação da quantidade de habitantes distribuída numa área, tá certo? Então, quantos habitantes por quilômetro quadrado é a densidade demográfica? Enquanto em algumas regiões a densidade demográfica é bastante alta, em lugares como a Amazônia é bastante baixa. Vamos lá para mais uma atividade. Mudanças significativas ocorridas na economia do Brasil recentemente modificaram os fluxos migratórios internos no país. Sobre esse tema, considere as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Então, o que diz a primeira frase, que nós já podemos observar que ela está aqui como falsa? Por conta da considerável melhoria dos padrões sociais e em face da política de transferência de renda para as áreas interioranas do Nordeste, particularmente o Agreste e parte do Sertão, os fluxos migratórios se dirigem mais intensamente para essas regiões. Então, é uma questão totalmente falsa, tá? E na letra B, os movimentos migratórios internos são uma expressão de cenários nos quais as histórias familiares se misturam aos fenômenos econômicos e sociais de uma cidade ou de uma região. O que quer dizer isso aqui? Que esse movimento migratório que acontece interno, porque ele acontece dentro do Brasil, né, ela expressa a situação que algumas famílias passam e que diz respeito a questões econômicas e sociais. Então, por isso, ela é uma questão verdadeira. A letra C também é verdadeira. Os empregos que estão atraindo mais trabalhadores para a região norte concentram-se na produção de minerais metálicos, principalmente no minério e no extrativismo mineral. Então, o extrativismo mineral na região norte é o que atrai esses trabalhadores, tá? E gera emprego. A letra D também é verdadeira. A região centro-oeste, que se encontra em franca expansão econômica, em face do agronegócio, está sendo a que mais atrai imigrantes de outras regiões do país. Então, a região centro-oeste ela é considerada
a fronteira agrícola, né? Ou seja, uma área crescente, né, em expansão agrícola, principalmente no cultivo de soja no Mato Grosso. E a letra E, ela é falsa. Em decorrência da transformação da economia de outras regiões brasileiras, constata-se que uma onda de migração de retorno tem acontecido para a região sudeste, sobretudo a partir da década de 90, reordenando o processo de urbanização. Então, essa opção aqui também é falsa. Opa, sei demais. Vamos lá. De acordo com diversas estatísticas, inclusive as do próprio governo, mais de 30% da população brasileira vive abaixo da linha de pobreza. Isto é, não consegue satisfazer as condições mínimas de alimentação, saúde, transporte, moradia, etc. Então, assinale a opção abaixo que aponta uma causa correta dessa situação. Então, de todas as opções que nós temos aqui, a opção correta é a letra E, que é a excessiva concentração de renda, ou seja, há um grande contraste, uma grande diferença na distribuição de renda dentro do Brasil. Nós vimos no conteúdo anterior que Brasília é a região com maior concentração de renda, a média, né? E que o Maranhão é a região com a menor concentração de renda, ok? Então, essa concentração de renda, ou seja, a renda concentrada na mão de poucos, de uma minoria, afeta, vamos dizer assim, a qualidade de vida da maioria, tá? Vamos aqui para a última questão, então. Em 1989, quase todos os 407 operários da cidade de Picaju, no Ceará, estavam na fábrica de suco e castanha de caju Jandaia. Hoje, a cidade abriga a fábrica de jeans Vicunha, Rigueza, produtora de papel e uma cadeia de fornecedores. O número de empregos chegou a 5.188, um salto de 1.147%. E São Paulo já foi o Eldorado de todo o cearense, diz o mecânico de tecelagem Genival Soares da Silva, que morou 9 anos na capital paulista. Mas hoje o futuro está aqui, completa o operário que ganha R$ 550, metade do que recebia em São Paulo. Então, é uma adaptação, né, da Folha de São Paulo. E o enunciado diz o seguinte: a partir do texto, as mudanças na relação entre a economia paulista e algumas áreas do Nordeste, no que tange ao emprego, podem ser traduzidas pela seguinte afirmação: a crise econômica no Centro-Sul estimula as migrações de retorno e a criação de empregos mais baratos no Nordeste. O que isso significa dizer? Que essa opção é a opção correta? Durante muito tempo, a região Sudeste ela foi o principal polo industrial e a principal região de atrativo, né? E o Nordeste, a principal região de repulsa, né? Vamos dizer assim, de processo emigratório. Bom, mas passado um tempo, principalmente no litoral, houve um investimento em áreas industriais no Nordeste. E isso fez com que os nordestinos diminuísse o processo imigratório e, inclusive, alguns que estavam na região Nordeste vieram a passar a ter uma migração de retorno por conta do desenvolvimento industrial na região, como fala a reportagem. No entanto, isso não significa dizer que ele vai ganhar também. Então, como exemplo da reportagem, o seu Genival ele ganhava praticamente metade do que ele ganhava em São Paulo. Mas provavelmente o custo de vida dele lá em São Paulo era muito maior, além de estar longe da família. Então ele acha muito melhor ganhar menos, mas estar na sua terra, na sua região, na sua cultura, próximo da sua família. Tá certo? Pessoal,
nós ficamos por aqui. São muitas páginas, né? E eu espero que vocês corrijam aí direitinho, com atenção, ouvindo cada detalhe, cada explicação, porque essa correção dessa atividade faz parte da nossa revisão para a nossa prova, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro na revisão da nossa aula online, ok? Beijo grande no coração de vocês. Tchau!